Olá, tudo bem? Um beijo grande a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Receitas na Praia com a Chef Clau. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso que traz todos os dias novidades maravilhosas, receitas fantásticas, práticas, fáceis e muito saborosas para fazer. Vamos a mais uma? Pessoal, hoje eu vou trazer uma novidade para vocês. Massa de pastel sem glúten. Prática, fácil, com todos os ingredientes na porta da casa de vocês. Em qualquer lugar que vocês conseguem encontrar esses ingredientes, porque eles são muito fáceis, muito simples. Vamos à receita, queridos? Pessoal, essa receita é muito simples, fácil de fazer. Vamos aos ingredientes? Meus queridos, assim, é muito simples mesmo. 150 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de farinha de polvilho doce, 2 colheres de açúcar, 4 gramas de goma xantana, 30 ml de vinagre, 30 ml de óleo, 100 ml de água, um ovo e 2 colherinhas de chá de sal. Esses são os ingredientes que nós vamos necessitar para fazer a nossa massa de pastel sem glúten. Vamos ao procedimento então? Pessoal, antes de nós começarmos o processo da nossa massa de pastel sem glúten, tem um e-book aqui abaixo na descrição de vários e inúmeros pães da mesma forma, mega fácil, mega rápido, mega prático, hiper mega saborosos. Aqui embaixo na descrição, vão lá, dão uma olhadinha, vocês vão amar o e-book. Mas agora eu quero o like de vocês, eu quero compartilhamento, eu quero também que vocês comentem sobre essa receita. Façam, comentem, postem as fotos que vocês fizeram, mandem pra gente ver as receitas que vocês estão fazendo, se vocês estão gostando das nossas receitas, do nosso método, porque assim, a gente está passando para vocês as formas mais fáceis, mais saborosas e mais práticas dentro de todas as receitas que a gente tem. Vamos lá então, pessoal. Qual é o primeiro passo para nós fazermos a nossa massa de pastel sem glúten? Misturarmos o mise en place das porções secas. Vamos lá. A farinha de arroz. A minha farinha de arroz, ela tá escurinha porque é a farinha de arroz integral, tá? Mas pode ser a branca, bem tranquilo. Funciona também da mesma forma. Polvilho doce. E eu vou dando uma mexidinha com a mão mesmo. A goma xantana, que é para liga. Ó, o Max dando ar da graça dele. Provavelmente apareceram alguns cachorros aqui na frente e aí eles ficam loucos. Ficam furiosos. A goma xantana. Vamos colocar o nosso açúcar. E agora nós vamos para a nossa 2 colherinhas de chá de sal. Isso. Perfeito. Vamos misturar. Agora, pessoal, nós vamos para a parte dos ingredientes líquidos. Vamos começar com o ovo. Vamos misturar bem. Misturadinha básica, tá? Vamos para o nosso óleo. Todos os ingredientes, pessoal, vai estar na descrição abaixo, tá? Tudo que a gente usa no mise en place vai estar na descrição abaixo. Como hoje tá frio, bastante frio, talvez a gente tenha alguma mudança no comportamento da nossa massa.
porque ela muda tanto com calor quanto com frio. Agora eu acrescentei o vinagre, os 30 ml de vinagre. E aí nós vamos ver no comportamento se nós vamos precisar de mais ou menos dos 100 ml de água. Vamos botar um pouquinho e misturar. No Mise en Place do sem glúten, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho para ver o comportamento da massa. Porque quando está muito calor, a massa, as farinhas absorvem menos água. Quando está frio, geralmente mais. Bom, eu vou botar tudo. Vamos ver se nós não vamos precisar de mais. Acho que não. Acho que nós vamos chegar no na nossa massa perfeita. Vamos ver. E que também não dá para ficar botando o tempo todo. A gente tem que fazer com que tudo se una para a gente ver se realmente foi o suficiente ou não. E eu acho que vai ser o suficiente, pessoal. Essa massa, ela não necessita de sova, ficar sovando, porque ela não tem glúten. Então, assim, tu não tem que desenvolver o glúten dela, né? Então, não precisa sovar. Tu tem que misturar bem os componentes e os ingredientes dela. Essa é a necessidade dessa massa. Apenas isso. Misturar e incorporar bem. E depois que você misturou e incorporou bem, tem que deixar descansando em torno de uns 20 a 30 minutos, porque ela precisa trabalhar, ela precisa se unir, ela se incorporar. O líquido e todos os pós, todas as farinhas, no caso, né? Ó, ficou perfeita. Hoje deu hiper mega certo, com os 100 ml de água, os 30 ml de azeite e os 30 ml de vinagre. Ficou perfeita, a nossa massa chegou na textura perfeita, ó. Agora nós vamos deixar ela em torno de 20 a 30 minutos descansando para os ingredientes se incorporarem. Na verdade, essa massa, ela se estressa. A gente sempre diz que ela se estressa porque a gente incomoda ela demais, então ela precisa desestressar. Agora eu vou envolver, vou colocar dentro de um plástico. Como não tem fermento, ela não vai crescer, tá? Ela só vai trabalhar. Então eu vou colocar ela dentro de um plástico e deixar ela descansando, abafada, de 20 a 30 minutos. Eu vou verificar o tempo e retorno aqui com vocês assim que ela tiver ok. Pode ser? Vamos lá então? Bom, pessoal, a nossa massa ficou descansando dentro de um saquinho que eu comentei com vocês que eu iria deixar. E agora vamos dar a finalização nela. Só vou dar mais uma amassadinha nela para dar mais uma incorporada. Ela ficou meia hora, tá, pessoal? Eu deixei ela meia hora descansando. Vou dar mais uma amassadinha nela, uma incorporada nos ingredientes para a gente poder abrir. Ó, tá fantástica. Bom, vamos botar um pouquinho de farinha na bancada e na massa. Só para deixar ela mais lisinha. Perfeito. Agora, pessoal, a gente pode abrir toda ela ou a gente pode abrir em partes, tá? Aí, como vocês preferirem. Uma incorporada nela melhor. Perfeito. Pronto. Eu vou abrir ela, pessoal, em partes, tá? Então, eu vou partir ela em 4 e vou acondicionar as outras de volta dentro do saquinho para não ficarem secas, para não secar, tá? Eu vou abrir só uma quarta parte.
Aqui. Perfeito. Vou acondicionar elas de volta dentro do saquinho para manter a umidade. Feito. E agora nós vamos abrir uma quarta parte. Eu vou abrindo de pouquinho em pouquinho, porque a massa do pastel, a gente pode fazer ela quadrada, pode fazer ela redonda, retangular, como vocês preferirem. Esse pastel aqui, pessoal, essa receita de pastel, ela fica perfeita para fritura, tá? Pode fazer assado também, mas assim, o sabor dela fica melhor frito. Eu, pelo menos, prefiro. Tem quem goste, tem quem faz dessa forma e faz assado. Eu já prefiro na fritura, pelo menos nessa receita aqui, porque eu tenho outra receita que é para assado. Essa aqui eu acho ela mais fácil, mais saborosa na fritura, tá? Tá, agora nós podemos. Ela ficou bem fininha, tá, pessoal? É isso que a gente precisa dela, ó. Só 1,5 centímetros, bem fininha, certo? Já deixei ela super fina. Eu fiz para uma porção de bem pouco, tá? Bem pouco. Se vocês quiserem mais pastéis, vocês dobrem toda a receita. Você vai ter o dobro da massa. E assim sucessivamente. Cada vez que você aumenta a proporção, você vai ter o dobro, tá? Essa aqui, nós vamos fazer ela, a gente pode fazer ela redondinha. Vamos fazer o tradicional? Pessoal, essa massinha aqui, essa base de massinha, ela dá um pastelão, tá? Com esse cone aqui é o cone de X, tá? Mas ele dá um pastelão, eu uso para cortar pastel também. Ele dá um pastelão, ou você pode fazer 2 pequenininhos desse aqui, porque cada sobra de massa você fecha e abre de novo. Eu vou fazer pastelão, certo? Então, eu vou cortar. Beleza. Vou tirar as rebarbas. E essa massinha que sobrou, a gente amassa e ela volta para abrir depois, tá? Aí nós temos um pastelão. Feito. Vamos pegar mais uma bolinha daquelas que a gente deixou descansando. Vamos adicionar essa rebarbinha que a gente cortou da massa. Misturar e incorporar na massa novamente. Polvilhar a bancada. Amassadinha. E vamos com o rolo. Quem não tiver rolo, pessoal, até com uma garrafa dá, tá? Dá para abrir com uma garrafa, é bem tranquilo. Só não, assim, ó, com a mão não tem como, porque a massa ela é mais firme, tá? Aí ela vai, quer dizer, até dá, mas só que ela vai te judiar um pouquinho mais, porque a massa é muito firmezinha. Ela não vai ficar homogênea, ela não vai ficar parelha, né? Mas dá também, dá também. Tudo dá. Quando a gente quer, tudo dá certo, não é assim? A nossa massinha de pastel. Ela tá mais escurinha porque eu usei a farinha de trigo integral, tá? Se eu tivesse usado a branca, ela estaria bem mais branquinha. A farinha integral, ela dá uma tonalidade mais escura.
Essa aqui eu tô abrindo um pouquinho mais, porque a gente acrescentou aquele pedacinho. Aí vocês viram que ela tá se espichando um pouquinho mais. Pronto. Agora, da mesma forma, aqui provavelmente a gente consegue fazer 3 pequenos. Vamos lá? Isso aí. Ó, temos 3 pastéis menorzinhos. A massa volta para ser incorporada junto com a outra. E assim a gente sucessivamente vai fazendo as nossas massas de pastel. Eu vou finalizar aqui da mesma forma como eu fiz até agora, tá? E depois eu mostro as massas prontas. Pessoal, eu abri 5 massinhas pequenas e 2 grandes, tá? 2 tamanho gigante, digamos assim. E essas 2 massinhas aqui, eu vou guardar elas, tá? Eu vou colocar elas na geladeira. Amanhã eu vou abrir elas para mostrar para vocês como que a gente abre, porque a gente pode conservar na geladeira de um dia para o outro, de uma semana para outra. Assim, só não pode ficar muito tempo na geladeira, tá? Ela pode ficar até uns 5 dias. Então, mas aí agora, amanhã eu mostro para vocês abrir a massa depois que eu conservei na geladeira. A única coisa que eu não vou fazer é acondicionar ela assim, uma em cima da outra. Eu vou colocar uma do ladinho da outra dentro do saquinho. Assim, ó. Uma aqui e a outra aqui. E agora eu vou fazer isto, isto e isto. E dessa forma eu vou acondicionar na geladeira. E amanhã eu vou abrir essa massa para mostrar para vocês como que fica tirando da geladeira de um dia para o outro. Porque às vezes você quer fazer essa massa de pastel, mas você não quer fazer o pastel naquele dia, você quer fazer para o dia seguinte. Portanto, você pode preparar ela um dia antes. E aí eu te mostro como que faz no dia seguinte. Pessoal, a nossa receita de hoje foi massa de pastel sem glúten. Foi o mise en place, a forma de massagear, massarar, amassar, o nome que vocês quiserem dar, tá? Foi fazer a massa de pastel. Ela não precisa ser sovada, porque ela não tem glúten, então não tem que desenvolver glúten. É só amassar ela, tá? Misturar bem os ingredientes, amassar, para que ela se incorpore, armazenar, deixar uns minutinhos reservados, uns minutos em descanso, e depois abrir. Fácil, prática e rápida. Dei algumas formas de corte, tá? Menorzinho, maiorzinho, como vocês quiserem. Essa foi nossa receitinha de hoje. Se vocês gostaram, comentem. Mandem para nós um oi, um ok, gostei, quero mais. E peçam alguma receita para que eu possa fazer para vocês, para que eu possa atender vocês da melhor forma possível. Um beijo grande e até mais.